Oi, meu nome é Lucas e esse aqui não é nenhum canal. Eu tô aqui para desabafar um pouco sobre a tal da Lei Felca. Alguns vão saber, outros não, mas essa semana foi aprovada a Lei Felca, entrou em vigor a Lei Felca. Essa legislação é um dos maiores absurdos que possam existir. Primeiramente, eu queria lamentar pelo Felca, que se chama Lei Felca. Porque o Felca fez uma denúncia grave de adultização, que levou à prisão de pessoas. Então ele fez um trabalho sério e que merece ser respeitado. E criaram um absurdo jurídico, um absurdo de qualquer maneira tecnológico, uma lei que não funciona e deram o nome de Lei Felca para aproveitar aquele momento específico para aprovar um, um processo que simplesmente não protege nenhuma criança, não protege ninguém, simplesmente um maior absurdo. E aí eu posso me explicar. É, uma das coisas que existe dentro dessa legislação é que qualquer sistema operacional, ou seja, Windows, Mac, Linux, Android, iOS, qualquer um desses sistemas, eles precisam ter um mecanismo para você colocar a configuração de idade. E eles precisam prover essa informação para outros sistemas os aplicações que vão utilizar para poder receber essa informação e fazer os tratamentos legítimos. Por que isso é tão absurdo? Primeira coisa, a gente tem uma LGPD que diz que dados pessoais precisam ser tratados e que precisa do consentimento do usuário para ser fornecidos. Essa lei exige que os sistemas operacionais passem essa informação adiante. Ou seja, os sistemas operacionais vão passar a estar vazando informações pessoais, como a idade, de forma forçado por uma outra legislação. Ou seja, isso está gerando uma, uma, um risco jurídico aí, que não tem um lado certo. Qual que é um outro problema relacionado a esse ponto? O Linux, principalmente, que é amplamente usado em servidores, todos os sistemas do governo estão em cima de servidores Linux. Ele é fundamentado em uma base, que não existe um dono específico. E essa lei também acaba exigindo a presença de um CNPJ para responder sobre possíveis danos. Ou seja, você tem uma instituição que é comunitária, que não tem um dono, que não tem um CNPJ, e essa instituição ela simplesmente poderá parar de ser, de poder funcionar no Brasil. Existem algumas distribuições Linux que têm representante, como a Canonical, Red Hat, e acredito que até possam existir outras também, que existem representantes no Brasil. Então, talvez essas empresas possam, se adequar de alguma maneira, mas enquanto isso, todos os sistemas do governo precisam parar, porque eles estão em desconformidade com a lei que entrou em vigor essa semana. Essa legislação ela acaba dinamitando o governo. O governo ele não tem como funcionar dentro dos seus sistemas tecnológicos, ou seja, não existe governo, basicamente. É, e, e além deste ponto, a gente tem aí uma questão de como que esses sistemas vão fazer isso. Como que eles vão garantir que essa pessoa ela tem aquela idade? Existe um, uma forma, não existe uma forma tecnológica de fazer isso. E se eles forem colocar esse sistema por geolocalização, então quer dizer que
O Windows que roda no Brasil vai ter que ser diferente do Windows que roda na Argentina, por exemplo. Então, significa que, ou será que vai ser o mesmo código validando algumas coisas? Por exemplo, o fuso horário. Então, se a pessoa usar o fuso horário do Brasil, ela não vai ter que colocar a data? Beleza, isso vai. Em resumo, esse, esse tipo de situação, sair colocando essa restrição de idade não resolve o problema que a lei estava prevista para resolver, que é um problema de adultização, que é o problema das crianças estarem vulneráveis, que é proteger as crianças. Também é chamada de ECA digital. ECA, que é uma lei que é ridícula, ela não serve para nada, ela só gera custo para a sociedade, ela só gera burocracia desnecessária e não resolve nenhum problema. Por quê? Porque os problemas que o Felca denunciou já foram resolvidos pelas leis existentes. E quem que é responsável por fazer uma legislação tão absurda nesse sentido? É o Congresso Nacional e é o presidente da República. Congresso Nacional, o Senado fez uma legislação bosta, passou para a Câmara e a Câmara aproveitou o movimento do Felca e tratorou isso de forma que os deputados receberam o que estava sendo votado em cima da hora da votação. A sessão já estava aberta para votação. Então, os deputados basicamente nem sabem o que votaram. E o pior, se eu não me engano, essa votação ainda foi uma votação simbólica. Então, não teve votação. O pessoal, umas pessoas que protestaram, inclusive, foram ignoradas, se eu não me engano. Então, se a gente for botar em CPF, o Gumota com certeza é um dos culpados disso. O Lula, que depois sancionou essa porcaria, também é um dos culpados disso. E agora a gente está numa situação em que é impossível. É, é impossível se colocar essas coisas para funcionar. É impossível que essa legislação ela entre em vigor como ela já está em vigor. É impossível que o governo faça fiscalização. Isso não resolve nenhum problema. Os predadores sexuais vão continuar agindo da mesma forma. Eles vão contornar qualquer tipo de segurança. As crianças talvez vão ter uma dificuldade maior de acessar algumas coisas, mas também rapidamente vão aprender a contornar esses mecanismos, assim como aconteceu lá na Inglaterra. Na prática, essa legislação ela só adiciona custo para as empresas, porque as empresas agora precisam estar compliance com uma legislação com medo da fiscalização. Porque é isso, a fiscalização chega para bater. Então a gente está numa situação em que ninguém ganha. Ninguém ganha. Zero crianças são salvas por essa legislação. Não tem uma coisa de positiva nessa legislação. Todas as normas que estão lá são normas genéricas. O que tem de taxativo são coisas que vão adicionar esse tipo de burocracia que não resolve o problema. Então, eu estou fazendo esse vídeo como desabafo, uma pessoa que tem vivência em tecnologia, para alertar sobre o que é feito dentro da nossa casa legislativa. Esse ano é um ano de eleição e nós vamos chegar com uma nova gama de deputados e senadores no nosso legislativo para continuar escrevendo leis bostas. Leis que não resolvem nada. Leis que são zero problema resolve zero problemas. Cara, isso não é possível. Isso não pode acontecer. O mundo não pode ser dessa forma. O Brasil não pode ser tratado dessa maneira. A gente não pode estar à mercê de uma porcaria desse tipo. É impressionante como
Cada vez que a gente vai fazendo novas coisas dentro do nosso país, novas leis, parece que as coisas só pioram. As leis que são pensadas para melhorar o bem-estar, na verdade, elas só estão piorando as coisas. É impressionante isso. Então, a gente teve aí empresas que já falaram que vão sair do Brasil, que já fecharam as suas vendas de alguma forma. É, se a gente e o Brasil vai ficar atrás em tecnologia. Aí vão chegar, isso fora os jogadores profissionais. Existem adolescentes que são profissionais em alguns jogos que estão proibidos de jogar. Ou seja, a carreira desses adolescentes acabou. Se eles eram profissionais de esportes, acabou. É isso que essa lei está fazendo. E está salvando quantas crianças? Zero. Por quê? Porque as leis que já existiam já resolviam o problema da adultização. Elas foram utilizadas para isso. O que faltava era vontade de combater esse tipo de coisa. A nossa polícia tem outras coisas para fazer e acabou não priorizando isso porque não era uma demanda do público. A gente, a sociedade, ignorava esse fato. E ignorávamos de forma errada. E sabe o que aconteceu depois que as pessoas foram presas e acabou? Outras crianças estão sofrendo adultização da mesma forma dentro das redes sociais. E a sociedade voltou a cagar para o assunto. Então é isso. A gente tem uma lei que não resolve nada, que só gera problema, e o país está aí, como se nada tivesse acontecido. Bom, é isso. Fiz o meu desabafo. Espero que alguma informação que eu tenha trago aqui seja útil para alguém. E deixa nos comentários aí se você discorda de mim, se você enxerga alguma coisa que eu não consigo enxergar de positivo nessa lei, porque seria bom. Seria bom se tivesse alguma coisa positiva, mas eu não consigo enxergar.